psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é 132. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Jesus, está em Mateus, capítulo 24, versículo 40. Quem alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade, indiscutível, que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação, a parte de serviço dos competentes. Para defender-se de intempéries e rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera do trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiam contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. No serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do Ministério de Purificação e Sublimação da Vida. Contudo, ninguém se esqueça, o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Olha, gente, é muito linda essa página, fala muita coisa. Tosério, por favor, só você para nos salvar aí, porque não tem nem como explicar. Muito bonita essa página. Não, pode ficar à vontade também, se quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Outras pessoas também que estão aí ao vivo, quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Bem, se alguém quiser falar, eu vou começar a falar então, mas se alguém quiser falar, é só me interromper, não tem problema não. Ana, também, pode me parar aí, que senão eu falo o dia inteiro. Eu achei interessante, eu só vou falar uma coisinha. Ó, viu como a Lúcia queria falar, viu? Estava lendo, né? Uhum. Estava lendo de manhã, eu achei muito interessante. A gente lê muito essas páginas, mas não se liga, né? Quando ele fala, né, para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Então, foi aquela fase, né, que a gente saiu das cavernas, né? Aí a gente começou a evoluir, mas a gente não evoluiu tanto assim. Eu achei interessante quando ele chamou a atenção para isso aqui. Aí agora você comenta, que aí você realmente... Não, tudo bem. Assim foi que me chamou a atenção. Vamos lá. O versículo, ele é estranho, né? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Como a maioria das conversas, né, que Jesus tinha com todos e com o público, ele falava a linguagem campestre, né, a linguagem do campo. Então, por exemplo,
todo mundo está lá encarregado de fazer a colheita. Então, né, você sabe como é que funciona a vida, né? Sempre vai ter alguém que vai ficar embaçando, alguém vai ficar trabalhando menos do que o outro, não vai ficar preocupado. E aí ele vai pegar essa frase, porque não sabeis a que hora virá o nosso Senhor. Então todos compreendiam que havia algo que demandaria esse monitoramento, esse acompanhamento. Então a gente tem que entender, né? O processo de evolução na Terra, ele não vai se dar individualmente com Cristo. É lógico que o Cristo vai fornecer todos os recursos, vai estimular todas as situações para que todos se transformem. Só que existe a necessidade da vigilância de preservar aquilo que já está bem instituído, já está bem desenvolvido, especialmente no nosso mundo íntimo. Porque aqui ele não está falando especificamente de questões externas. Por exemplo, você quer defender muito bem uma cidade, só existe um jeito, você vai ter que montar um exército. Ou seja, não é isso que ele está falando. Não é essa vigilância que ele está falando. Né? A gente tem que pegar isso daqui e tentar entender do ponto de vista de espírito imortal. Ou seja, temos que abstrair completamente a vigilância, chamada vigilância que a gente conhece hoje no dia a dia. Né? Vamos contratar uma vigilância para aquele espaço físico. Você vai lá e contrata o quê? Um grupo armado, policiais ou um grupo de seguranças, né? Isso que a gente entende como vigilância. Mas não é essa vigilância que ele está falando aqui, não. Não é. O que ele está tentando trazer para todos nós é que temos que ter o esforço ativo do bem contra o mal, a começar em nós mesmos. Porque, por exemplo, a gente observa alguma coisa de mal em alguém. Tá, como é que você vai agir? Agindo mal? Né? Escalando a montanha do mal, para lá de cima tacar pedra, fogo, madeira, em quem está no meio da montanha do mal, né? Não faz sentido nenhum. Isso não dissolve o mal. Isso não protege nada do mal. Então, quando ele chega aqui para a gente e faz a comparação com a casa, né? E é muito interessante porque a casa protege contra o vento, né? Às vezes bate vento aí de quase 100 km por hora e a casa não cai, a casa fica em pé. Né? Então você sabe construir casas para proteger o que você considera como sendo algo mais importante. Né? Então ele deixa claro aqui, ó, as coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. Por que eu marquei aqui sem aflições de cativeiro? Porque todas que tentam empreender o bem-estar e o trabalho digno, elas criam alguma situação de cativeiro. Elas vão interligar alguma situação de cativeiro. Raríssimos as instituições, estou falando agora de instituições materiais, né? E instituições do nosso mundo íntimo, né? Nosso mundo íntimo em tentar agir coerentemente com o bem. Então, o que ele está falando aqui? Vou dar mais um passo para frente, acho que é mais fácil de entender. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, ou seja, edificantes, enobrecedores, em que se refugiem contra as tormentas do quê? Da ignorância, da agressividade, do desespero e da decadência. É inevitável a gente não lembrar, por exemplo, de Pitágoras, que eu considero também um filósofo, né? Quando você começa a escutar os versos de Pitágoras, você entende ele como filósofo. O que ele fazia para poder alguém conseguir entrar na escola que ele criou naquela época, naquele período? Existia uma prova. Não podia ser qualquer um que poderia entrar. Que da mesma forma como tantos outros sábios perceberam o seguinte: como que vamos como é mais fácil pegar alguém que é moralmente já um pouquinho aprimorado e tentar construir nele sabedoria, do que tentar construir alguma parte moral em quem é imoral. Porque quem é imoral, não tenha dúvida, ele vai trazer ignorância, ele vai trazer agressividade, ele vai impor desesperos e ele vai gerar decadência. Porque ele vai externalizar o mundo íntimo dele por vontades, por pedidos, por exigências.
Então, se ele deixasse qualquer pessoa entrar naquele grupamento, as informações iriam ser usadas de forma leviana, para o mal, e certamente o grupo ia ser destruído. Mas a gente não pode esquecer que Pitágoras faleceu no incêndio. E quem incendiou a escola inteira foi um daqueles que queriam entrar para a escola e não passou na prova. Olha só, ele não passou na prova, não pôde entrar na escola de Pitágoras, ficou revoltado, tacou fogo em tudo. Então eu estou falando o quê? Uma época que era antes do Cristo. Mas nós observamos isso no dia a dia. O ambiente humano, a esfera íntima de cada um, ela é incendiária em alguns momentos. Então, a gente tem que tomar cuidado agora, muito, muito cuidado, com muita cautela, para compreender e vigiar o nosso próprio mundo íntimo. Como nós estamos agindo, como nós estamos reagindo. Então, quando alguém é pai e mãe, ele tem que proteger a criança da esfera material, a esfera intelectual e a esfera psíquica da criança. Você não pode deixar a criança assistir, por exemplo, um filme que tem sangue jorrando para todos os lados, um monte de assassinato, um monte de coisa alucinada que tem no mundo. Você tem que proteger o princípio psicológico da criança. Isso já é, assim, caso mais do que reconhecido na sociedade, hoje moderna, na República Moderna. Os psicólogos já cansaram de deixar claro, cuidado com o ambiente que você coloca as crianças. Ora, se temos uma preocupação com o mundo íntimo da criança, temos que começar a compreender, será que existe alguma preocupação que temos que ter com o nosso próprio mundo íntimo? Porque fica aparecendo na página que ele tá chamando todo mundo para ser o quê? Defensor do bem e combatentes do mal. Mas você não combate o mal com o mal. Não tem sentido lógico nem físico. Você não combate fogo com mais fogo. Não tem sentido físico. Você combate fogo com alguma coisa que consome fogo. Ou você combate fogo com alguma coisa que retira oxigênio do lugar. E aí acaba o fenômeno de combustão. Então você não combate fogo colocando mais fogo. Não é assim que funciona. Algumas pessoas podem dizer assim, eu já vi alguém combatendo fogo com uma explosão. Sim, mas aí a expansão do gás, a expansão de CO2 de outra queima, mas muito mais o efeito da expansão do CO2 que empurra a atmosfera, empurra esses gases, não deixa a chama ser alimentada por oxigênio e aí interrompe o fogo. Agora, a maioria das vezes, quando nós observamos alguma coisa que está em desacordo com o que a gente acredita de bem ou mal, como que fica o nosso mundo íntimo? Eu recebi uma notícia que alguém fez o mal. Como é que você fica? Você fica bem ou fica mal? A maioria fica mal. Fica zangado. Que absurdo. Essa pessoa tem que passar por isso. Que daqui a pouco você bobear, você te der uma espada na tua mão, tu corta a cabeça dele e da família toda. É nesse sentido que está falando. Cuidado. Você não conhece a si mesmo o suficiente para se imaginar em toda e em qualquer circunstância. Cuidado. Da mesma maneira que no passado você tinha que desenvolver casas e se proteger, tem certas informações que você precisa se proteger. Você não está preparado para absorver aquela informação e deixar as suas emoções dominarem. Nós descobrimos que nós temos a razão, nós temos os sentimentos e nós temos as emoções. As emoções, como é bem conversado no mundo filosófico, ele deixa bem claro, as emoções são esses lampejos de raiva, de cólera. Temos que tomar muito cuidado com isso. Isso está além dos sentimentos, porque sentimento tem um padrão mais elevado, tem um padrão de mais largo tempo de meta. Então eu tenho sentimento de progresso, eu tenho sentimento de bonança, tenho sentimento... É diferente de, por exemplo, você se inflamar de cólera, né? De ficar zangado e sair querendo xingar e destruir a todos, ficar revoltado. Então essa revolta é basicamente a condição do Minotauro. Você está se deixando animalizar, deixar que esse lado animal tome conta de você. Enquanto você tem que tentar ser o quê? Tentar ser justamente aquele que toma conta do animal que há em você.
Ah, mas você está querendo dizer então que nós temos recursos animais dentro de nós? Não. Estamos a milhões de anos de distância do mundo animal. Não tem nem como comparar. Estamos muito distantes do mundo animal. Desde o princípio de inteligência, de sentimentos, de tudo. Os animais são altamente inferiores aos seres humanos. Quem gosta de fazer as comparações, dizer que o ser humano é melhor, que os animais são melhores que os seres humanos, é porque a pessoa está na busca, ela está na procura, ela está procurando aspectos de fraternidade na sociedade o tempo inteiro. Mas ela mesma não vigia se ela tem a capacidade de ser fraterna automaticamente. Porque os animais foi uma imposição. Você vai lutar para preservar a espécie e multiplicar a espécie. Preservar a vida e multiplicar a vida. Ela não tem escolha. Agora, quando o ser humano, na condição humana, o espírito, no nível que nós estamos, ganhamos a liberdade de obrar com a nossa inteligência, existe um grau aí de liberdade, nós podemos escolher o que fazer. O animal não. O animal, você nunca vê um animal falar assim, eu não quero mais viver, e todos os animais cometerem suicídio. Você não vai ver isso acontecer no reino animal. Mas você vê isso acontecer no reino hominal. No reino dos homens, você vai observar grupos que não aceitam a vida como ela está. Acha que isso não é padrão de felicidade, enfim, N motivações. Mas ele não aceita aquela condição. É alguma coisa que ele não aceita, não concorda. O animal nunca vai discordar. Ele sempre vai aceitar o reino como exatamente é. Então, do que essa página está falando? Que vigilância é essa tão complexa de fazer? Porque todos nós temos alguma coisa que ignoramos. A ignorância aqui, né, de ser ignorante ao falar. Nossa, que pessoa grossa. Essa ignorância que ele está falando aqui é de ignorar alguma coisa. Eu não conheço alguma coisa. E por não conhecer, eu vou causar tormentos, vou causar uma série de impropérios com a ausência daquele conhecimento. Eu vou me tornar agressivo. Eu vou me tornar desesperado. Eu vou promover decadência. Olha, se não é meu, não é de ninguém. Olha, a maior vergonha que existe é o seguinte. Vamos observar, por exemplo, diversas situações de desenho animado. As crianças assistem isso. Avengers, Os Vingadores. O nome é Os Vingadores. São personagens que estão lá para vingar a Terra. E aí o personagem Homem de Ferro fala, se nós não podemos ter a Terra, nós vamos vingar a Terra. Aí você fica... O desenho está ensinando um princípio materialista doentio, totalmente humano. A vingança é o aspecto central do ser humano. Do nível que nós estamos hoje moral. Qual é o sentimento padrão do ser humano? Egoísmo e ações de vingança. Dá para resumir o ser humano em duas palavras: egoísmo e vingança. 100%, 98% do pensamento que ecoa pela humanidade esbarra no egoísmo e esbarra em algum princípio de vingança. E as crianças são educadas pelos desenhos a proceder do mesmo jeito. É uma coisa alucinada. Só que você não tem ideia que o desenho está passando aquilo, né? Que o filme está passando aquilo. Você tem que sentar e assistir com a criança para poder se descobrir. Aí você toma um susto. Caramba! Como é que a mídia está ensinando isso para a criança? Século XXI. Já passou mais de 2000 anos da presença do Cristo na Terra. Então ele tem que deixar claro, no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. Aqui ele deixou claro, o campo que nos compete. Nos compete interferir naquele outro que está praticando mal. Você pode interferir com a prece, mas você não pode ir lá guerrear com outra. Não, vou combater aquele mal, sabe como? Com mal. Você não tem como fazer isso. Até as legislações, olha só, estamos falando de algo que já está instituído como lei. Nenhuma república moderna, não estou falando de nenhum país alucinado, nenhuma república moderna, nenhum agente de segurança está autorizado a retirar a vida de alguém, mesmo no país que tem pena de morte.
Nenhum agente de segurança está autorizado a se tornar um assassino. Ele não pode matar alguém. Olha como é que o padrão já evoluiu. Isso é influência direta, como Emmanuel comenta pra gente, da ação do Cristo na Terra. Ninguém tem o direito de matar ninguém. Não tem. Simples assim. Ah, mas ele assassinou 300 pessoas. Ele é um serial killer. Você não tem direito de tirar a vida dele. Você só pode tirar ele do convívio social. Que é a ideia de colocar ele à parte e tentar trabalhar de alguma maneira para reintegrá-lo à sociedade. Então foi uma evolução incrível. Foi uma evolução incrível a Constituição. Porque ela reflete profundamente o que o Cristo veio trazer para a Terra. Olha, vocês não têm esse direito. Cuidado. Você pode deixar a tormenta desenvolver no seu mundo íntimo de ignorância, de agressividade, de desespero, de decadência. A decadência máxima é o quê? É você sair matando diversos grupos da sociedade. Por quê? Porque você acha que eles não têm direito à vida. Então a Constituição brasileira, quem já leu a Constituição brasileira, parece um poema, sabe, de um país, sabe, nem parece um país da Terra. Parece um poema de um país de um planeta mais desenvolvido. Todo cidadão brasileiro tem direito à vida. Ponto. Não tem vírgula, não tem porém, não tem todavia, mas, não tem. Não tem nenhum tipo de interjeição, nada. É ponto final. Todos eles têm direito à vida. Ah, mas ele matou. Você não pode usar a lei de Talião e achar alguém para matar ele para poder reequilibrar o que você acha que está desequilibrado. A justiça não funciona mais assim. Nem a justiça romana funcionava assim, na época de Roma. Não, alguém foi lá e assassinou uma criança. Você não pegava outra criança da outra família e assassinava ela. Né? Já que mataram meu filho, eu vou lá e vou matar o filho do outro. Não é isso que acontece. Mas se você observar o furor, né, os sentimentos que brotam no mundo íntimo de cada um, diante de certos quadros, e aí eu acho importantíssimo a percepção do nosso mundo íntimo quando a gente está assistindo um filme, uma novela. Por ser uma situação fictícia, ela é fictícia com relação à mídia, mas com relação ao seu mundo íntimo, ela é 100% genuína. Aquela pessoa fez isso? Ah, se fizesse comigo, eu ia fazer isso, dar chinelada, dar tapa, dar tiro. A pessoa... Aí você olha pro lado, caramba, amiguinho, que é isso, amiguinho? Você faria isso tudo? A pessoa se descobre, mas ela não acha que ela está tendo uma reação efusiva. Não, eu falei isso, mas só por falar. Não, você não falou só por falar. É o princípio que você está se descobrindo. É o conhece-te a ti mesmo. Você só pode vigiar o que você conhece. Né? Existe um problema aqui nessa mensagem completa de Emmanuel. Você só pode vigiar, né, como ele colocou aqui claramente. Aqui em cima ele comenta o seguinte. Cadê? Me perdi. Ele chega a comentar aqui. Cadê, meu Deus? Eu não vou achar, mas vamos lá. Ele tem algum aspecto aqui, algum momento que ele comenta, que ele fala o seguinte: você já viu alguém proteger alguma coisa que tem um grande valor? Como é que você tem alguma coisa com grande valor, você tem que proteger, não tem? Mas você reconhece o que você tem de valor? Essa parte que é chocante. Aqui, desculpa, tá aqui. Ó. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Aqui, como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? Ué, mas ele tá crendo que você consegue perceber em você patrimônios valiosos. Então, todos nós aqui encarnados já temos algum recurso de humildade, já temos algum recurso de paciência, algum recurso de paz, um pouquinho. Ah, mas é um farelinho tão desprezível. Não é desprezível. Não é desprezível. Ele é essencial para o nosso progresso e ele é a base de sustentação da nossa vida.
Então não é pouco, não é pouca coisa. São coisas extremamente importantes. A nossa vontade, a nossa determinação, a nossa coragem. Ah, mas é muito pequenininha, muito incipiente. Tudo bem, porque você está olhando para o ponto B, onde Jesus quer que você chegue. Mas na redondeza de onde você está, você já reconhece que conquistou algo. Agora, se você conquistou algo, você vai se permitir a qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de circunstâncias, deixar perder todos esses recursos que você já desenvolveu e cair em alguma ideia alucinada e cometer um monte de desatinos? Então, o vigiai requer que você compreenda que você tem recursos patriosos, você tem patrimônios preciosos. Então, em primeiro lugar, é você reconhecer que você possui patrimônios valiosos. Se não fosse assim, ferrou. Uma árvore só cresce a partir do tronco que ela tem. Não existe. Você não vê uma árvore voando. Eu nunca vi uma árvore voando. Eu sempre vi a árvore começar de uma semente e ela vai crescendo, crescendo. Ela só cresce mais 2 centímetros a partir dos 3 que ela já tinha. Ninguém cresce a partir do 0, né? Então, como é que você vai vigiar alguma coisa que você não valoriza? Então hoje, o que nós estamos vivenciando hoje na Terra? O momento espiritual que nós estamos vivenciando. Nós ainda não valorizamos esses pequenos recursos que temos. Achamos que eles são banais. Ah, mas eu faço bem, mas meu bem não é tão bom assim. Eu tento ser fraterno, mas minha fraternidade não é tão pura assim. Ah, você prefere não ter a fraternidade? Não agir com a fraternidade? Então tem uma situação adversa. Você prefere agir com agressividade? Tem uma situação extremamente complexa. Você prefere agir com a solução trivial em matemática, né? Você iguala a 0. Olha, tem esse problema muito grande. Vamos destruir tudo. Que aí não tem problema mais. Então, o período da solução trivial, que é igualar a 0, acabou. Acabou essa época. A gente não tem mais essa alternativa. Olha, eu tô com um problema assim, assim, assado, tem um problema assim, tem um problema daquele outro, como a gente resolve isso tudo? Ah, vamos explodir tudo, acabou tudo, tá tudo resolvido. Vamos para casa, acabou tudo. Não tem por que se preocupar em nada. Não existe mais essa opção. Essa opção é de 2, 3 mil anos atrás. E ela ocorreu. As pessoas falavam, vamos fazer a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, você pensa assim, se tivesse continuado, não tinha mais ninguém na Terra. O nível de violência e de absurdo que foi praticado na Primeira Guerra Mundial, que eu considero que foi muito pior do que a Segunda Guerra Mundial, é escabroso. Se deixasse a evolução da guerra como ela estava caminhando, não é sobrar ninguém. Não é sobrar ninguém na face da Terra. Todos iriam se consumir. Então, o que a gente descobriu quando a gente começa a estudar história? Que o equilíbrio é frágil. O equilíbrio é as nações precisam de princípios nobres, como ele coloca aqui. Se as nações precisam de princípios nobres, onde ela pode se refugiar e se proteger contra a ignorância, contra a agressividade, desespero e decadência, ora, como é que a instituição do seu próprio mundo íntimo, que é o grande cenáculo aí de desenvolvimento do espírito, você não vai proteger também? Ah, mas você quer dizer então que eu tenho que me proteger me afastando de tudo? Não, você tem que se proteger mesmo diante de todos os cenários agressivos, mas não se tornar uma fonte de agressividade. Você tem que conviver com cenários de discussão, mas não se tornar aquele que vai discutir ainda mais, mas aquele que vai tentar promover a paz. Então, é uma mudança de cenário em termos de escolha. Você passa a fazer escolhas diferentes. E você passa a proteger um patrimônio que você detém. Então, você tem um pouco de paciência, tem um pouco de calma, você tem um pouco de equilíbrio. Ele é um patrimônio rico para você. Essencial até. Nessa época, então, de pandemia, diversas pessoas reclamavam, poxa, como é que eu vou ficar trancado, aqui sozinho, isolado, meu Deus, eu estou na solidão. Mas você sempre vai estar com você mesmo. Você tem que conseguir aprender a construir paz e consolidar paz em você mesmo. Você não pode ficar dependendo da paz do outro ou de atitude dos outros.
ou de atividades externas, ou seja, características externas para gerar paz interna. É o contrário, você precisa ter paz interna para propagar paz externa. Então a página ela é difícil de a gente entender e ele deixa claro, o apostolado é de Jesus. Realmente, o apostolado é de Jesus. A obra pertence a ele. Ele virá no momento oportuno. A todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do Ministério de Purificação, Sublimação da Vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde, não desobriga da colaboração de sentinelas. Ou seja, como é que eu posso explicar? Dar um outro exemplo. Você pode ter um grande navio. O capitão do navio é uma pessoa extremamente sábia, extremamente pura, extremamente sábia e amorosa. O capitão do navio. Mas se alguém lá na casa de máquinas do navio, ele não vai lá na casa de máquinas, se alguém lá na casa de máquinas do navio não ficar atento às suas próprias obrigações de checar o manômetro de pressão, de fazer a lubrificação da válvula central, de fazer as atividades dele com coerência, ou seja, executar realmente o que ele tem que executar, o navio vai parar. Em algum momento o navio para. Então, o empreendimento do bem na Terra, ele também é assim, ele depende da nossa participação ativa. Como? Não perturbando mais do que já é perturbado. Esse é o primeiro passo. Eu não vou obrar mais da linha da equação, mas no gráfico, né? Eixo X, eixo Y. Eu não vou obrar mais no nível negativo. Eu só quero obrar agora no nível positivo. E vou vigiar o meu mundo íntimo para sempre agir e reagir nas condições mais positivas e mais benevolentes, tolerantes, perdão, o máximo de ações positivas para todos, não só para mim mesmo. Então, é esse o problema desse vigiai. Porque a gente não consegue compreender esse orar e vigiai, porque você não vai vigiar o quê? Ele fala que é um patrimônio, mas você reconhece que você tem esse patrimônio? Ué, você foi dormir e você acordou. Ué, se você conseguiu dormir, tem gente que não consegue dormir. A pessoa passou bem o dia inteiro. Tem gente que não passa bem o dia inteiro. Está passando mal, está com problema disso, está com problema daquilo. Então você reconhece alguns patrimônios que você detém, ou talvez você esteja passando mal, mas logo depois fica bem. Ué, você saiu do quadro de passar mal para ficar bem. E não reconhece que, em parcelas, foi a sua predisposição de boa vontade, de coragem, que te alavancou dessa posição que você estava de dor e sofrimento para outra posição sem dor e sofrimento. Então, existe um patrimônio que você construiu durante milhares de encarnações. E foi somando e transformando um pouquinho. Agora, esse patrimônio requer ser cuidado. Como? Não abandona ele e busca a destruição e a devastação do que você acredita que é mal. Então, temos que vigiar a nossa conduta, porque nós gostamos de atribuir desculpas para tudo que nós fazemos. Olha, eu falei assim com fulano, porque alguém tinha que falar com ela, né? Alguém tem que falar a verdade. Não, você quis maltratar o outro porque você gosta de espizinhar o outro. Você gosta de transformar o outro em uma pessoa menor do que você. A gente gosta de ouvir isso? Não, a gente não gosta. Mas é o vigiar que a gente tem que ter todo fim do dia. Caramba, eu falei assim com fulano. Pô, mas parece que eu diminuí a pessoa. Você está na dúvida? Bota o celular para gravar tudo que você fala o dia inteiro. Você vai se surpreender. Porque se você ouvir no momento de meditação, de prece, de leituras edificantes, você vai tomar um susto. Poxa, eu falei assim com fulano. Poxa, mas eu não queria ter falado assim com fulano. Mas você estava vigiando a forma como você estava falando? Você estava vigiando os seus sentimentos associados às paixões e às emoções que emanam continuamente da gente? Porque essas nossas emoções são um cavalo sem rumo. Ele sai dando coice em todo mundo. Mas você está com a intenção em relação aos seus sentimentos nobres, aos seus ideais de lógica ligados a ficar dando coice nos outros? Não quero mais dar coice nos outros. Ou então se vigia. Se vigia. Seja afável, doce. Afabilidade e doçura são consequências naturais da benevolência. Então,
O vigiar aqui é difícil de entender porque, em primeiro lugar, a gente não acredita que a gente tem algum patrimônio. Amar o próximo como a si mesmo. Ele não falou só amar o próximo. Falou só amar o próximo? Não. É como a si mesmo. Então, se você não reconhece que você se ama, que você se valoriza, que você tem patrimônios divinos em você, que você tem potenciais divinos e que você deve fazer a manutenção desses potenciais divinos para poder crescer esses potenciais divinos, como é que você vai vigiá-los se você não está consciente que você tem eles? Eu já vi pessoas falando assim, eu sou uma pessoa que tem paciência nenhuma. Ah, essa não tem não? Não. Aí eu trato todo mundo com falta de paciência mesmo. Eu falei, poxa, que interessante, né? Porque é muito legal, né? É como se falasse para uma criança, eu não sei escrever. E a criança nunca mais precisa escrever, mas você vai ter que sair um dia dessa condição, né? E quando você sair, você vai ter que passar a controlar o seu temperamento. Se você não controlar o seu temperamento, quem vai controlar? Não vai ser Deus nem Jesus, né? Então, existe um critério de governança dentro de nós mesmos. Porque tudo que está externo está no controle de Deus e está no controle de Jesus. Fique tranquilo quanto a isso. O destino da humanidade vai seguir as leis de progresso de Deus. Quem não quiser seguir, fica tranquilo. Pode ganhar uma passagem de volta para um planeta mais inferior, não tem problema. Não fica preocupado. Se é uma coisa que espírita tem medo, é ser justamente, né, deflagrado nessa situação de seguir para um planeta inferior, e a maioria seguiu para um planeta superior, seguiu para uma condição superior. Então a Terra está evoluindo, está se transformando. Nunca deixou de se transformar. E o problema é, todos estão marchando junto, porque o progresso tem sua cavalgada, sua marcha no tempo do Cristo. Cabe a cada um de nós buscar esse tempo e se guiar em relação a ele, né? Mas eu falei demais. Não, falou tudo. Essa vigilância aí, esse vigiar, tem que ser a gente mesmo. Andréia, faz a prece pra gente. Mestre Jesus, queremos agradecer, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nessa reunião. Nós possamos aproveitar, Senhor, da melhor maneira possível a mensagem de hoje e pôr em prática nas nossas vidas. Nós possamos estar mais vigilantes, Senhor, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, todo momento, Senhor. Sabemos que é difícil, mas nós já sabemos o que é certo a fazer e que nós temos que ter muita força de vontade, muita disposição para vencer essas dificuldades que cada um de nós temos dentro de si. Quero pedir por todos os irmãos que estão presentes nessa reunião, os irmãos que não puderam comparecer, que cada um deles, Senhor, possa receber o remédio que só o Senhor pode dar. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais uma oportunidade. Com essa prece, pedimos permissão para iniciar o nosso estudo da noite. Então vamos lá, né, Tosé? Vamos sim. Eu achei muito interessante essa parte aí que Tosé explicou sobre a nossa vigilância. A gente não percebe, né? Assim que nós temos o potencial, que nós temos que nos vigiar realmente. Porque, de certa forma, é gostoso falar que a gente não tem condição de amar, não tem condição de perdoar, não tem condição de amar. É confortante, porque você fica na condição da incúria, né? Você não precisa fazer nada. Eu vou esperar o rio, né, me carregar para frente, e eu não vou evoluir porque eu quero, mas eu vou deixar que as coisas, né? Então, não é coerente, né? Não tem sentido isso. Então, o pouco que nós desenvolvemos, e todos desenvolveram, sem dúvida. Você vê a participação em reunião mediúnica, reunião de desobsessão, as pessoas estão com a mente ali, voltadas para o bem, desejando o bem do próximo. E se não fosse isso, o trabalho não funcionaria corretamente. Então tem alguma coisa.
O médium também tem alguma coisa. Ele tem alguma possibilidade. Claro que tem. Ele participa efetivamente no trabalho do bem do Cristo. O exemplo mediúnico é incontestável. Sem a participação do médium, alguns irmãos que estão altamente materializados estaria uma situação muito difícil para ajudar eles. Claro que Jesus, né, tem as condições de criar artifícios naqueles planos, mas ele prefere o quê? A nossa participação. Prefere a nossa participação. E aí instituiu o fenômeno da mediunidade. E tome o susto como quiserem tomar. A mediunidade é uma enxertia divina. Eu sei que é um susto que isso gera. É uma enxertia divina. Não é do nosso tempo. Isso pertencia ao povo de Capela. Isso está na mensagem que a gente vai deixar no último... A última mensagem do livro dos médiuns, ou alguma mensagem em algum momento específico, especial para isso, nós vamos deixar lá para que todos possam ver no livro Evolução em Dois Mundos. Tem esse capítulo onde André Luiz traz essa mensagem, deixa claro, olha, a mediunidade não era desse momento agora. Até mesmo o pensamento contínuo foi um investimento nesse grupo que Jesus considerou adequado para o momento e quis formar a enxertia divina. Trouxe esse grupamento de outra civilização, de um planeta que estava a 43 anos-luz de distância, e fez a enxertia divina, porque eles tinham mediunidade já desenvolvida. Então a mediunidade não é natural dessa condição desse planeta. Levaria ainda milhares de anos para desenvolver mediunidade. Mas ele preferiu que fosse agora. Agora que eu digo nesse um dia, né? Nesse uma semana aí para Deus, né? Que são 7.000 anos. Nós paramos, José, no 2.2, né? Foi 2.1. Foi no 2.2? É. As crianças e os problemas mediúnicos. Então a gente não já passamos pelo 2.1, certo? Eu achei que a gente não tinha passado ainda não, do 2.1. Sim, que nós falamos sobre Chico. Ok, então vamos lá, 2.2. As crianças e os problemas mediúnicos. Deixa eu só centralizar aqui um pouco mais o texto. Ei, caramba. Pronto. É oportuno considerar, no entanto, que, mesmo espontânea, nem por isso a faculdade mediúnica nas crianças deixa de ser, em muitos casos, dolorosa e preocupante. Em várias épocas da humanidade e nos 4 cantos do mundo, há notícias de famílias atormentadas pela presença de espíritos que se manifestam aos pequenos nas mais variadas formas, pelos diversos tipos de mediunidade, com os mais diferentes objetivos e intenções. O assunto é extremamente delicado, e se considerarmos a dificuldade em se atinar com o que está ocorrendo com a criança, o que causa embaraço na busca de uma feliz solução para o caso, sobretudo se a família não tem o conhecimento da doutrina espírita. É ainda Ivone Pereira que, ao narrar suas próprias experiências com o fenômeno de desdobramento perispiritual, oferece um bom exemplo do assunto. São suas palavras. Em verdade, já por essa época, a do fenômeno de desdobramento em corpo astral, eu não passava de uma criança infeliz, pois o sofrimento me acompanhava desde o nascimento. E eu sofria não só a saudade da minha existência anterior, da qual lembrava como ainda a insatisfação do ambiente familiar, que eu estranhava singularmente. Dentre as muitas angústias que então me afligiam,
destacava-se o temor que eu experimentava por um dos meus irmãos, o qual, como soe acontecer entre proles numerosas, me surrava frequentemente por qualquer contrariedade durante nossas peraltices, fato que me pungia e aterrorizava muito, e que a minha, talvez, excessiva sensibilidade exagerava como se tratasse de um martirológio por mim sofrido, tornando-me então complexada no próprio lar paterno. Então o próprio comentário, só tentando estender aqui um pouco o comentário de Ivone, ela mesma percebeu que, devido à mediunidade dela desenvolvida, qualquer coisa aí de um beliscar o outro, um dá um beliscãozinho no outro, puxa um pouquinho o cabelo do outro, ela já achava que era uma coisa absurda, né? Quase que uma perseguição, quase que um martirológio, no sentido de martírio, como se a pessoa estivesse sofrendo um martírio terrível, né? Então, como a criança tinha essa sensibilidade, ela acreditava assim, né? Sentia dessa forma, né? A emoção que era gerada era essa, né? Somando-se ao efeito da sensibilidade excessiva provocada pela mediunidade, ela se sentia num grande martírio, como se alguém estivesse torturando ela. Mas eu acho mais triste do caso de Dona Ivone ela ter essa consciência da existência anterior. Isso, o véu do esquecimento, né, dela, né? Então, mas como é que você vai reportar que você está lembrando 100%? Certamente ela só lembrava fragmentos, né? É muito difícil. Se a gente tentar lembrar, por exemplo, vamos imaginar que você vai conversar com alguém que tem 50 anos. Aí você pede assim para a pessoa de 50 anos, me narra os últimos 25 anos da sua vida. O nosso cérebro físico nem isso registra. Então, certamente, o que ela lembrava de outra encarnação não era total, né? Eram fragmentos, era uma parte do que ela conseguia lembrar. É claro que isso já deve causar uma grande perturbação, com certeza. Mas ainda assim, como criança, né, se ela está num lar que zela pela proteção da infância, zela pelo carinho, pela afabilidade, pela doçura, pelo bem, por todos esses aspectos que são aspectos modernos. Isso não era comum. Há 50 anos atrás, criança e cachorro era tratada quase igual, né? Essa coisa de tratar bem criança, isso é moderno, né? Quem conhece a história alemã do João Pé de Feijão, né? A história verdadeira. É uma história macabra. Como é que alguém podia contar aquilo para criança, para ir dormir? Ou seja, não havia esse cuidado, esse zelo com a criança, né? Isso é coisa moderna, do século moderno que nós estamos vivendo. Mais alguém que falar alguma coisa? Ana? Eu vou trocar Ah, tá ok. Vamos continuar aqui na leitura, então? Sim. Tá? Porque aquele era um comentário meio paralelo em relação àquilo que ela estava comentando. Mas no passado era comum, né? Nas famílias, um irmão tá brigando com o outro. Um deu soco no outro, os pais chegam e falam, olha, vocês que lutem e se virem. Toma aqui uma faca para cada um, primeira gota de sangue ganhou. Sempre foi um pouco meio agressivo a sociedade, né? Mas vamos lá, continuando. Certa noite, inesperadamente, verificou-se o fenômeno de transporte em corpo astral, fenômeno de desdobramento perispiritual, com a característica de morte aparente. Sob a ação do fenômeno, vi-me no interior da igreja que eu amava, diante da imagem do Senhor dos Passos, como frequentemente acontecia. O familiar acima citado torturava-me, então, com os habituais maus tratos, espancando-me furiosamente, despedaçando-me as roupas e puxando-me os cabelos. Sentindo-me aterrorizada, como sempre, em dado momento, apelei para o socorro do Senhor. Então, como que vi a imagem desprender-se do andor, com a cruz nas costas,
descer os degraus, estender as mãos livres para mim e dizer bondosamente. Aqui deveria ser 2 pontos, né? Vem comigo, minha filha. Será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Mediunicamente, alguém esclareceu ela. Olha, fica tranquila, o bicho vai pegar, vai ser bem pior. Aguenta agora esse treinamento do seu irmãozinho te treinando, o estilo saco de pancada, porque vai ser pior depois. Aceitei a mão que se estendia, apoiei-me nela, subi os degrauzinhos da capela mor, e de nada mais me apercebi, enquanto que a visão não foi jamais esquecida, constituindo antes grande refrigério para o meu coração, até hoje, sua lembrança. Então, é claro, ninguém está sozinho no planeta. A gente tem que lembrar disso. Não só espíritos que estão para guiar as nossas, auxiliar para guiar as nossas escolhas. Nós temos centenas de espíritos que nos auxiliaram a construção e o planejamento da encarnação. Mas tem coisas que nós queremos nos desafiar, que nós queremos saber se a gente aguenta. E como é que a gente testa isso? Vindo para a Terra e vindo aqui para o esfregão, né? A Terra tem vários métodos de esfregar a nossa cabeça, a nossa mente em circunstâncias adversas, né? Então, José, nós podemos dizer que as pessoas que sofrem com a mediunidade é rebeldia nossa, né? Eu não entendi. Que a mediunidade é o quê? Essas pessoas que sofrem muito com a mediunidade nós sofremos, quem tem muito ostensiva é mais uma rebeldia de uma não aceitação, mais ou menos nesse... Não, mas chegar a pontuar não aceitação é difícil, porque aceitação tem a ver com você conhecer primeiro todo o plano, todo o planejamento. Então quando você chega para a pessoa e fala assim, olha, alguém chegou e apresentou para você a seguinte métrica, antes de você reencarnar. Alguém apresentou assim para você, uma frase, né, grandona, bonitona. O amor cobre a multidão dos pecados. Aí logo abaixo a pessoa falou o seguinte, olha, você vai ficar mais 1.200 a 1.300 encarnações com problemas com 700 mil pessoas para resolver. A pessoa joga a matemática para você. Aí te mostra a tabela com um monte de cálculo. E você vai vendo que o cálculo é quase que exponencial, né? Parece que isso é impossível de resolver, né? Como é que eu vou resolver isso tudo? Aí a pessoa fala, olha, tem um recurso encantador. Qual? Você vai trabalhar junto com Cristo. Como assim? Os recursos da mediunidade que o Cristo coloca no planeta para você servir em amor ao próximo. Mas como que eu faço isso? Tem que ter dinheiro? Tem que ter um corpo físico maravilhoso? Não se preocupa com nada. Quem está fornecendo tudo vai ser Jesus. A energia que gasta na mediunidade é dele. A faculdade mediúnica mais equilibrada é uma parte por sua parte, mas a parte que nos compete desenvolver no seu perispírito, fica tranquilo, nós vamos mexer aqui e vai funcionar, fica tranquilo. Aí no final te apresenta o contrato e você assina. Quem não assinaria? Opa, onde eu assino? Posso assinar agora? Você assina na hora. Você concorda na hora. Porque no fundo, como a gente já estava explicando aquele conceito, o que significa a palavra pecado, nós estamos agindo mal uns com os outros aqui na Terra porque não temos consciência de quem nós somos. A gente não sabe quem nós somos. O dia que todo mundo perceber, peraí, eu sou um espírito imortal, eu estou matriculado numa escola que leva milhares de anos para se desenvolver e que quanto antes todo mundo se desenvolver em amor e sabedoria, todo mundo vai progredir, vai ter um estalo. Poxa, eu não quero ficar parado, eu quero evoluir, eu quero marchar. E quando perceber que quem está fornecendo todos os recursos de evolução, de transformação, vem diretamente do Cristo, e que ele só pede da gente boa vontade e coragem, que o resto vai dar certo,
É como dizia Pitágoras, né? Segue essas regras aqui. Eu dou a minha palavra, vai dar certo. Porque foi isso que Jesus falou. Segue as minhas palavras. Ama o teu próximo como a mim mesmo e viva intensamente a caridade. Benevolência para com todos. Tolerância com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Se você seguir isso, mas assim, estritamente 100% da sua vida, vai dar resultado. Aí o que você faz? Você aceita. Você aceita. Porque os recursos de mediunidade que surgiram no mundo foram para potencializar a marcha evolutiva. Foi adiantado esse recurso. Esse recurso seria usado daqui a, 100 mil anos, 50 mil anos para frente. Foi adiantado. Vamos intensificar a mediunidade no mundo. E intensificou. Percebemos o campo astral, percebemos o pensamento um do outro, recebemos influências e somos influenciados, e influenciamos uns aos outros. Tá aí, vocês já estão com a chave na mão. Amplifiquei a sensibilidade de vocês. Isso vai melhorar e vai acelerar a marcha do progresso. Aí você não assina não, embaixo? Você assina na hora. Vem cá, posso dar 2 rúbricas também? Pô, posso, estender esse contrato aí por mais 10 encarnações? Você quer ser um trabalhador do Cristo. Quando você está numa mesa mediúnica, eu recomendo a todos os médios que são ostensivos. Busque perceber a dimensão do que é estar envolto e percebendo os trabalhadores do Cristo. Nós somos meros estagiários. Mal estagiários somos, mas estaremos em volta de grandes trabalhadores do Cristo. E adivinha da onde vem a energia que eles manipulam? Não só de fluido vital, ectoplasma, todas as derivações do fluido cósmico universal. De Jesus. Só Jesus tem autorização aqui nesse corpo planetário de manipular esse fluido e transformá-lo. Então ele fornece esses recursos. Não vem da gente. Então ele está falando, tá vendo? Vocês vão sempre buscar amar em todas as horas do dia, até fora do corpo físico, e vai ter uma hora especial, uma horinha, hein? De 168 horas, uma horinha vai ser especial. Uma horinha você vai estar em contato direto conosco, com os trabalhadores top daí dessa região onde vocês estão. E está em contato direto. Quem tem mediunidade extensiva sabe disso. Está ali em contato direto. Talvez até espíritos ainda mais superiores estejam, por vezes, circulando ali por volta até mesmo do Galiléia e de outras localidades. Então, nenhuma posição na Terra decidida a agir no bem está abandonada. Está com o concurso do Cristo em mãos. Recursos do Cristo em mãos. Temos que ter essa certeza absoluta, senão não faz o menor sentido a vida. Não vamos nunca conseguir marchar para o progresso. Porque vamos achar que o volume de problemas que nós geramos, e ainda geramos, é insolúvel. A gente vai achar que é insolúvel. Porque vocês já perceberam que você não ensina cálculo matemático para as crianças pequenas com relação ao infinito, né? Você não ensina isso para a criança. Que existem números infinitos. Porque dá medo para a criança. Vai botar um monte de medo na criança. Quando você começa a conhecer números que tem 16 casas decimais, ou que tem 16 casas, né? Quadrilhão, quinquilhão, que isso? Isso é muito grande, isso é muito complicado, como é que vai ser isso? Mas esse é o volume, geralmente, de problemas, né? Que já geramos durante esse período todo. E sem o amor, não haverá como cobrir essa multidão de pecados, né? Então a gente aceita o contrato na hora. Pode ser mediunidade por perna, por braço, por orelha. Você quer mediunidade em todos os lugares. Então, como foi apresentado aqui, esse irmão que teve contato com ela, e está em contato com ela, né, era um guia espiritual, né, Ivone declara isso várias vezes, guiou ela em diversas situações. Ela passou por muitas dificuldades. Foi acusada de roubo. Quase foi indiciada. Foi uma coisa grave que aconteceu com ela. Você imagina você ser submetido quase que aos mesmos problemas que Sócrates, de quase você ir para uma cela preso, acusado de coisas que você não fez, e você tem que a total paz de espírito, né? Como aconteceu com Sócrates. Chega a esposa de Sócrates lá na prisão,
Sócrates, você foi condenado à morte, você está preso, você foi condenado à morte, como você pode sacar a tranquilidade? Todo calmo e tranquilo. Ué, querias que eu fosse culpado? Eu não fiz nada, estou inocente, tá tudo bem. Mas Sócrates é ministro do Cristo, né? Então vamos separar as situações. Mas se você só desenvolve isso, o espírito só tem isso desenvolvido porque esse espírito ralou para construir essa identidade nele mesmo. Senão não tem como. Ele ia ficar constrangido, revoltado, chateado. Onde está Deus? Onde está Deus que não está vendo isso? A pessoa começa a querer questionar Deus, surta. Começa a brigar com Deus. Mas como assim brigar com Deus? Você conhece a história toda? Então, é claro que existem pessoas que ficam revoltadas com a mediunidade, porque ela não conhece a história toda. Agora, se apresentar a história toda, olha, aqui você assassinou, aqui você enganou. Tá vendo essas 5 pessoas aqui? Você induziu elas ao suicídio. Tá vendo aquele outro grupamento ali? Quando você está precisando de melhorar aqui a região, você mandou exterminar todos eles. Aí quando você começa a ver isso tudo, alguém fala assim, Jesus está te convidando para acabar e apagar isso tudo. Ele está te convidando para entrar para o grupo de trabalho de amor. E amor altruísta, sem esperar nada em troca. E isso vai transformar você e vai respingar esse amor em todos esses outros corações. Você aceita? Tu vai falar não? Muitos dizem não, tá? Mas eu digo, a pessoa diz não porque ela não sabe, ela não conhece a escala, o nível da participação, né? Que Jesus está nos convidando. Vamos continuar aí. Então, continuando. Efetivamente, grandes provações e testemunhos, lágrimas ininterruptas, sem me permitirem um único dia de alegria neste mundo, se sobrepuseram no decurso da minha presente existência. Mas bem cedo eu me fortalecera para os embates, pois, naquela mesma idade, 8 anos, li o primeiro livro espírita, uma vez que já lia corretamente pela citada época. Você vê, basicamente, tudo que estava acontecendo com ela, sabe o que parece? Sabe o que lembra para mim? Os treinamentos de Esparta. Como é que você criava um cidadão espartano homem? Tinha que ser cascudo. Se a criança não fosse cascuda, ela não conseguisse passar a noite na mata, sair de lá ferido, ter se atracado com um bicho, com um animal gigante, maior que ele, assassinado aquele bicho, e quantos iam para a mata e não voltavam? Quantas crianças foram assassinadas em Esparta para você desenvolver o maior exército de todos os tempos da história da humanidade? Quantas crianças morreram? E foi desenvolvido. O exército espartano mudou a história da humanidade. Senão todo mundo até hoje estava submetido ao reino persa. Não teria tido nada de filosofia no mundo. Todo mundo estaria estabelecido. Grécia estaria submetido ao reino persa. E o reino persa é nível destruição. Ele chega, assume e destrói. Escraviza todo mundo. E todo mundo deve lembrar da história que os persas, quando tentaram essa investida, né, contra os gregos, tiveram que encarar quem? Olha que incrível! Tiveram que encarar quem? Essas crianças que foram desenvolvidas nesse lugar. Então não é qualquer guerreiro que você vai lutar. É uma pessoa que está acostumada a passar por situações extremamente difíceis. Então é assim que você moldava o guerreiro. E como é que você molda um médium para situações diversas? Assim, tem que ser resistente à dor, tem que ser resistente a dificuldades, tem que perceber a dificuldade e entender, peraí, o que Deus quer me ensinar com isso? Ele quer me ensinar resiliência, resistir a essas situações. O que Ele quer me ensinar com esse irmãozinho puxando meu cabelo, me batendo, me maltratando? Ele quer me ensinar paciência. Não quer que eu pegue e dê um esculacho na criança, mas quer que eu aprenda paciência, quer que eu aprenda resignação, e vai construindo, consolidando isso nela. Porque não se engane, Ivone A. Pereira é uma suicida inveterada.
ela arrancou a própria vida várias vezes seguidas. Ela mesma narra isso nos livros dela. Não foi uma ou duas vezes, não. Foram dezenas de vezes que ela tirou a própria vida, em outras encarnações. É um espírito que, quando sente uma dificuldade, tira a vida. Sente uma outra dificuldade, tira a vida. Ah, está acontecendo isso? Eu não quero mais viver. Ah, não quero mais viver. Isso não é novo na humanidade, não. Isso é antigo. E aconteceu com ela durante várias experiências e outras encarnações. Mas o que a espiritualidade quis fazer? Vamos ver ela tendo a mesma dificuldade da infância que ela teve nas outras encarnações e quis tirar a própria vida, se ela vai aceitar dessa vez. Porque tem pré-requisitos do trabalho. Esses trabalhos têm pré-requisito. Então o médium está lá, equilibrado, exercendo a função dele maravilhosamente bem, sabe? Atuando, recebendo comunicações de irmãos em grande sofrimento, trazidos com muito amor, com muito carinho para ser resgatado, e a pessoa está triste, está zangada, está operando no nível máximo do que é disponível na humanidade hoje, em socorro junto com Cristo. Não são espíritos comuns que têm esse tipo de preparo. Médio extensivo é top de linha. São espíritos que têm alta capacidade, alta experiência. Se eles assumirem essa tarefa, é porque haverá todo um suporte, não só na mediúnica, como fora do corpo físico, para que tudo dê certo. Mas ninguém pode entrar dentro do médium e criar vontade, né? Boa vontade e coragem. Ninguém. Você pode fazer isso com você pode transformar qualquer coisa fora, externo dos seres humanos e dos espíritos reencarnantes. Mas boa vontade e coragem é muito difícil de você criar isso no espírito. E é difícil mesmo. Olha, pula aquela ponte. Eu tô com medo, não vou pular não. Eu tô mandando você pular a ponte. Não, tô com medo, não vou não. E tem gente que não vai nunca vai. Ah, mas poxa, isso é um exemplo material. O que isso tem a ver com o espírito reencarnante? Quem é um espírito imortal? Mas se ele não tem coragem de pular a ponte, você acha que ele vai ter coragem de assumir responsabilidades extremamente grandes, né? Tipo, responsabilidades para 5 décadas, para 3 décadas, para 10 décadas, às vezes para 3.000 anos. É esse tipo de contrato que, quando você entra, é esse o peso. Não é para uma encarnação só que os médios ostensivos estão assinando esses contratos. Por vezes é para 3, 4, 5, 6 encarnações. E a coisa vai evoluindo, vai dinamizando. Chico não é médium agora, né? Ele não começou, chegou assim, ter um estalar de dedos e se tornou médium. Ele é médium a bobear dezenas de encarnações, ou no mínimo aí quase centenas de encarnações. A mediunidade dele foi crescendo, foi evoluindo, né? Então, no caso das crianças, quem é espírita, ele tem que ter um certo cuidado de tratar o assunto com mais desenvoltura. Aquele espírito que está reencarnando ali, às vezes é muito mais velho do que todo mundo da casa, do que todos da casa. Todos. Então, temos que fazer o possível para criar todo o ambiente para favorecer, para que tudo dê certo, para que ele possa crescer em sabedoria, em amor, em paciência, em resignação. Ah, mas eu estou vendo alguém me perseguindo. Deus quer que você tenha paciência com ele. Deus quer que você ore por ele. Quando você tiver medo, eu vou sentar com você e vou orar junto com você por ele. Deus vai ampará-lo. Temos que ser desbravadores de corações e de almas, em benefício de todos. E ele já quer que você comece a cumprir isso agora, porque ele confia em você. Jesus confia em você. A criança olha com outros olhos a situação. Deixa comigo. Vou partir para dentro. Não tem essa. Ah, mas é só uma criança. Ah, você quer desenvolver um soldado como? Quando tiver adulto? Você tem que dominar o soldado desde quando ele é criança. É assim que você desenvolve o soldado. É uma experiência. Você tem que estar apaixonado por querer servir. Eu quero servir mais. Aonde tem mais problema? Eu quero estar lá. Qual é o fronte que é mais perigoso? Eu vou para lá. A mediunidade permite isso, né? E acontece. Por vezes ocorre na mesa mediúnica de chegarem pessoas, chegarem espíritos que perderam a capacidade de pensar.
O pensamento foi totalmente dilacerado. Porque ele está em negação, ele está numa construção contrária ao progresso. Ele não quer progredir. Não quer. Ele está em luta contra a lei de progresso. Ele está em luta contra as leis naturais. Ele vai fazer de tudo para destruir, dilatar esses recursos para não conseguir avançar nada. A espiritualidade vem, traz, bota em contato, religa tudo. Todas as fibras psíquicas são religadas e ele começa a perceber som, ele começa a perceber o som material, começa a perceber braço, perna, ele começa a perceber o corpo físico do médium, no sentido do telefone ao contrário, da onde ele está, não necessariamente está do lado, né? No local que ele está, com a conexão fluídica que é executada durante a mediunidade, ele detecta todas as percepções do corpo físico do médium. Então ele sente braço, sente perna, e às vezes ele está sem braço, às vezes ele está sem perna, não tem mais perna nem braço. Aí ele começa a sentir o braço de novo. E aquela memória psíquica plasma de volta no perispírito dele o braço e a perna. Plasma de volta todas essas potencialidades. E fala assim, nada disso. Vamos caminhar com a gente. Nada de querer ficar como pedestal de prateleira. Nada disso, vamos embora. Vamos voltar pro trilho. O trem tem que andar para frente, vamos embora. Então, é complexo. Em criança, claro que é mais complexo ainda. Mas os pais vão ter que fazer o possível e impossível para dar todo apoio psicológico, amor, fraternidade, carinho. E, claro, criar um ambiente psíquico em casa salutar para a criança. Ter hábitos de oração. Pô, vou ficar obrigando a criança a orar todo dia, toda hora. Vai obrigar. Eu obrigo as crianças a fazer prece. Não pode dormir sem fazer prece. Acordou, agradece se acordou, porque amanhã pode ser que não aconteça isso. Vai comer, agradece o alimento e agradece aos micro-organismos que estão no seu intestino, que segue a vontade de Deus e processa o seu alimento para você absorver nutrientes. Porque você sozinho você não absorve nutrientes. Então agradece a oportunidade de ter no seu intestino micro-organismos que dissolvem os alimentos e te permite viver a experiência física. Porque você não tem essa capacidade sozinho. Então, tudo na Terra está elaborando a condução para a humildade, para a paz, para todos os recursos necessários para amarmos cada vez mais e termos mais sabedoria. Sabedoria no sentido de pegar os conhecimentos que nós estamos recebendo e colocar em prática. Então, primeira coisa que tem que formular em qualquer criança é gratidão. Como em qualquer espírito reencarnando. Gratidão. Por que você é grato se Deus dá o corpo físico para todo mundo? Não dá, não. 2/3 está desencarnado. Só tem 1/3 encarnado. Se fosse facinho reencarnar, só tinha 3 almas desencarnadas. Só tinha 3 espíritos desencarnados. E estaria 99,7% reencarnado. Mas não é esse o caso, é o contrário. A maioria está desencarnada. Doida para reencarnar. Mas eu vou nascer na Etiópia, vou ficar só até 3, 4 anos de idade e vou desencarnar de novo. Mas ele quer ter essa experiência, ele precisa dessa experiência. Ele precisa reencarnar e ele topa qualquer bagulho para poder evoluir, para poder marchar no progresso. Então, primeiro, o que você faz para quem é responsável e dono da escola? Ei, eu estou disposto a me matricular em qualquer disciplina. Qualquer disciplina. Olha, eu vou te botar na disciplina que é difícil. É lá no mundo árabe. Ana que gosta. A disciplina do mundo árabe. Você aceita reencarnar lá? Só tem vaga lá agora. Você aceita reencarnar lá? Aí você vai conseguir dar uns passos legais. Você aceita? Opa! Tô dentro. Lá em Dubai. Não é em Dubai não. É no Irã. É no Irã. Por exemplo, qual é o segundo maior país islâmico do mundo? Índia. 70% da população é islã. Só se for como homem. Mulher lá é difícil. Ok, pode ser como homem também. Não fica achando que é fácil não, hein? Não, a Índia que é? É a Índia. É o segundo país com maior população islâmica. É superior à Arábia Saudita
e todo aquele conjunto árabe ali junto é superior, né? A Índia vai passar a população da China em 2027, né? Agorinha, daqui a pouco, está passando a população da China. Ou então reencarnar na China lá, né? Não naqueles grandes centros comerciais, numa grande família rica, você vai ser numa situação difícil. Você tem que, né, basicamente, quase que se matar de trabalhar para conseguir o oxigênio. Então, a gente vai observando que é estranho, porque a gente está prisioneiro, a gente acha que a experiência humana desses países, esse negócio de país, separativismo, não sei o quê, que isso que é o futuro, que esses países vão... Mas nós somos espíritos imortais. Espíritos imortais. Estamos nos desenvolvendo em diversos países. Né, Ana? A gente nasce na França, nasce na Europa, nasce lá nas guerras lá das guerras religiosas, fizemos as mais loucas coisas desastrosas do mundo, e a gente tem que agora, aí chegou o momento de despertar, agora você precisa botar sua consciência para trabalhar, viver outros planos de pensamento, que não são os planos comuns da Terra, você quer viver outro patamar, com outra missão. Olha, a mediunidade não está surgindo em crianças, 1 ou 2, não. É em todo o planeta. Isso é um problema que afeta crianças nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Ásia, qualquer lugar. É em todo o planeta. Isso está se acelerando, esse processo. Olha, acabou. Você tem ligações profundas com tais espíritos. Você tem que mostrar para elas que você é capaz de amar até um estranho, que você mudou a sua opinião, que você mudou a sua condição, que você está disposto a se transformar, que o seu ânimo e a sua disposição para progredir é maior até do que a voracidade do Sol em converter hélio pela reação nuclear que ocorre no núcleo da estrela. Você está com aquela chama de vontade, eu vou conseguir, eu vou empurrar isso tudo para frente, eu vou melhorar. E é isso, pode ter certeza, lá fora dos desencarnados que planejam desencarnações, tem um monte de gente com bandeirão. Você consegue, e o pessoal fica animado, torcendo, mentalmente desejando o melhor para todos nós. Mas eles não podem mergulhar dentro da gente, transformar a nossa boa vontade e a nossa coragem. Não existe desenvolvimento de coragem doado por alguém. Eu acho legal quando alguém pede assim na prece: Senhor Jesus, me dê coragem. Coragem? Jesus não dá coragem. Ele pode dar, de repente, uma sensação súbita de bom ânimo. Pode ser uma injeção de algum espírito desencarnado te dando uma injeção súbita de bom ânimo. Mas quem tem que manter a chama acesa do bom ânimo, quem tem que manter a chama acesa da coragem e da boa vontade, é cada individualidade. Não tem jeito, né? A coisa não tá fácil. Então, vai terminar esse pedacinho ou vamos deixar para semana que vem esses 2 parágrafos? Que é o próximo item, 2.3? O que vocês acham? Por mim, fecha. A gente fecha esse item agora. Então fecha. Vamos lá? Então vamos lá. Se ninguém se importar, mais 2 minutinhos de fecha. Recursos de amparo às crianças portadoras de mediunidade. Portadora foi ótimo. Ainda com respeito à fala do espírito superior sobre a questão do estímulo ao exercício da mediunidade nas crianças, colocada ao início dos subsídios, queremos enfatizar o apelo feito à prudência dos pais, no sentido de afastar os filhos dessas ideias, de não lhes falar sobre o assunto, a não ser do ponto de vista das consequências morais. A esse sábio conselho, que encerra excelente recurso de amparo à criança, apresente ou não indícios de mediunidade, podemos aditar outros, igualmente valiosos, dos quais a família não pode prescindir. Prece em favor dos espíritos que delas tentam acercar-se. Passes ministrados por companheiros responsáveis.
frequência às aulas espíritas de evangelho, evangelização espírita da infância, né? A fim de que possam, pouco a pouco, ir assimilando noções doutrinárias, compatibilizadas com sua idade. É igualmente importante para o equilíbrio dos familiares e da própria criança a oração em conjunto no lar, com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos, à luz do Espiritismo e sob a assistência dos benfeitores espirituais. Se, repetindo o Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, se os frutos precisam estar sazonados e maduros para serem colhidos e saboreados, assim também os pais da terra, seguindo os ditames da própria natureza, devem esperar a época oportuna para os filhos exercitem a mediunidade, ou exercerem, né? No cumprimento de deveres sagrados assumidos no mundo espiritual, antes de reencarnarem. Olha aqui, ó, no cumprimento de deveres sagrados assumidos no mundo espiritual, antes de reencarnarem. Então, eu acho que só veio a confirmar o que a gente estava comentando de forma genérica. Prece em favor dos espíritos que tentaram se acercar, né? Vou marcar aqui, ó. Prece. Tem que ter o recurso da prece. Próximo. Passes ministrados por companheiros responsáveis. Vamos lá, continuar aqui. E frequência às aulas espíritas do Evangelho, que é o que acontece com nós adultos. Quando a gente fala, é importantíssimo para o médium estar sempre, pelo menos uma vez, sei lá, por semana, de preferência, estar presente numa reunião pública, que está estudando o Evangelho em sequência. É importante. A mesma coisa acontece com a criança. A fim de que possam, pouco a pouco, ir assimilando as noções doutrinárias, compatibilizadas, né? Noções doutrinárias. É igualmente importante para o equilíbrio dos familiares da própria criança. Olha só, por coincidência, está falando a mesma coisa que eu estava falando. A oração em conjunto no lar, com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos. A criança precisa do guia do pensamento dos pais. Quando nós fazemos a prece coletiva, até aqui em estudo, quem está realmente acompanhando palavra por palavra, a prece coletiva ela é diferente da prece individual. Totalmente diferente. A pessoa que está falando, ela está guiando o seu pensamento. E é importante ainda mais no momento da infância. Na infância, a criança precisa sentir cada palavra e não fazer maquinalmente. Obrigar a criança a fechar o olho, eu sei que isso é chato, mas tem que fazer. Fecha os olhos, senão você vai ficar distraída aí, mexendo com o dedo, brincando com o dedo. Participa, seu coração precisa flexionar essas palavras. Vamos lá, participa. Vamos lá, faz a prece. E botar as crianças para fazer prece em casa. Tem que botar. Hoje é você, fulano. Você começa a prece e eu completo. Ou então você repete comigo as mesmas palavras. Ah, mas eu só consigo fazer o Pai Nosso com ele. Deixa o Pai Nosso. É uma prece maravilhosa, linda. Mas você tem que começar a botar as palavras do seu pensamento. Como você pensa. Por que o Evangelho, segundo o Espiritismo, no final do Evangelho existe um capítulo de preces? Muitas pessoas não conseguem compreender. Porque você ora como você sente a vida. E você ora exatamente como você pensa, como você é. Você não vai, a não ser que você faça uma prece sempre decorada. Mas tirando a prece decorada, você vai pedir ajuda, você vai pedir recursos, você vai pedir tudo e mais um pouco para te passar pelas dificuldades. Senhor, hoje eu tive um dia muito difícil. A criança tem que perceber esse nível de humildade dos pais. Senhor, eu tive um dia tão difícil. Eu fraquejei nisso, fraquejei naquilo. Eu preciso me melhorar. Eu preciso ser mais bondosa, ser mais carinhosa, ser mais atenciosa. Dá-me forças para que eu mantenha a minha predisposição nesse sentido, que os espíritos amigos continuem me estimulando e que eu perceba esse estímulo e continue alinhando os meus interesses
para com os interesses de Jesus, e com os interesses do Pai. E você vai falando e a criança vai percebendo, poxa, minha mãe está falando isso, caramba. A criança vai mergulhando, ela vai participando mentalmente. Agora é você, fulano, fala você, vai, vamos lá, vamos juntos. Senhor Jesus, obrigado por tudo. Hoje eu tive um almoço bom, hoje eu pude andar, hoje eu pude aprender coisas novas. Hoje, a professora na sala de aula me ajudou a guiar meu pensamento na matemática, na física, na química, na biologia, no cálculo integral, não importa. Minha mãe tentou me ajudar e eu recebi com muita dificuldade, mas eu estou me esforçando. Obrigado por tudo, agradecer por tudo. Agradecer pela experiência do dia. Quem disse que você vai ter amanhã? Pode ser que não tenha. Pode ser que encerre a experiência ali. Então, agradecer, em primeiro lugar, é desenvolver a gratidão na hora da prece. Gratidão. Temos uma dificuldade muito grande, como espíritos equivocados que somos, em desenvolver a gratidão. Então, quando você estimula a gratidão, você estimula concomitantemente a humildade. Ninguém é grato se não for humilde. Então, você vai desenvolver humildade. E nós precisamos desenvolver a humildade. Aliás, tudo que você imaginar a gente precisa desenvolver. Mas se a gente puder estar estimulando isso nas crianças, por que não? E no momento da prece, pedir ajuda, pedir amparo, isso é uma coisa mais natural, como se estivesse conversando com alguém que está do teu lado. E ela está conversando com você inicialmente, com os pais. Então, quando for uma coisa mais natural, é claro que depois ela vai ter a desenvoltura de fazer sozinha, de observar que aquele hábito era muito bom, porque esse hábito vai ecoar naquela alma por 10.000 anos. É isso que a gente tem que lembrar. Quantos espíritos vão se comunicar na mesa mediúnica e a pessoa que está conduzindo a conversação pergunta, mas você não tinha ninguém que gostava de fazer prece com você? E a pessoa fala, eu tinha uma vozinha, minha mãe fazia prece comigo. E a pessoa lembra. Como é que lembra? A pessoa não lembra de quase nada, mas aquilo marca. São marcas profundas que geram. Porque é muito raro você chegar na beira de um poço de água cristalina, beber um golinho e esquecer. Você guarda aquilo para sempre. Aquilo afeta a tua alma para sempre. Então a gente tem que fazer o possível e o impossível para desforçar, né? Forçar no bom sentido. Estimular a criança a ter esse hábito tão importante, que para o médium é essencial. Para nós adultos é essencial. Então não vai faz fazer, a prece pra gente. não faz mal nenhum, né? Estimular igualmente a criança. Então vamos à prece. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, tudo que temos recebido de ajuda, de amparo, de socorro, de assistência. Obrigado, Senhor, por tudo. Pedimos especialmente por todas as famílias aqui representadas, todos os seus lares, que possamos nos permitir, Senhor, dai-nos força para nos permitir a mudar a nossa forma de pensar e sentir a vida, a perceber a vida de uma maneira mais integral, entre as lógicas do bem, atreladas realmente ao nosso dia a dia, a colocar em prática em todas as situações, em todas as atividades da vida, que em tudo que possamos estar agindo, promover com mais consciência, com mais desenvoltura, de estarmos mergulhados com carinho, com brandura, com felicidade e harmonia nas atividades que nos são fornecidas no dia a dia. Obrigado, Mestre, por tudo. Pedimos em especial por todas as crianças que passaram pelo pensamento de todos que estavam aqui participando da reunião, que todas essas crianças possam ser ajudadas e amparadas e socorridas em suas necessidades. E, acima de tudo, Senhor, pedimos por acréscimo de misericórdia que todos os miasmas e semimatérias que nós construímos com o nosso pensamento tortuoso, delituoso e equivocado possam se dissipar, Senhor, nesse momento, com as tuas energias de amor e paz. Obrigado, Mestre, por tudo. Essa prece, pedimos permissão para terminar o estudo da noite. Muito obrigada, Senhor. E vamos nós, né? Temos que treinar a prece mesmo.